Imagine um caça tão pequeno que muitos o chamavam de brinquedo. Um avião leve, barato e subestimado pela própria Força Aérea Britânica. Em um período da aviação dominado por jatos poderosos, ele faria tudo ao contrário. Um avião desacreditado que derrubaria caças inimigos, armaria nações inteiras e ainda se tornaria símbolo de uma das esquadrilhas mais respeitadas do planeta. Bom, essa é a história do Foland Net. Um avião que ninguém levou a sério no início, até que começou a vencer batalhas de verdade. Ele enfrentou os famosos sabres durante a guerra entre Índia e Paquistão, saiu vitorioso em combates aéreos reais e mostrou que tamanho não era tudo. Mas como um projeto rejeitado pelo Reino Unido acabou sendo fabricado lá do outro lado do mundo, porque a RAF preferiu não usá-lo em combate, mas confiou nele para formar seus melhores pilotos? E mais, como esse pequeno caça se transformou no coração da lendária equipe Red Arrows, símbolo da elite acrobática da aviação. Hoje, vamos mergulhar na história de um avião de bolso que virou lenda e desafiou os gigantes. GNAT, o avião de bolso. Prólogo. Na década de 50, o mundo vivia sob a sombra constante da Guerra Fria. O medo de um confronto direto entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco oriental, liderado pela União Soviética, moldava decisões políticas, econômicas e principalmente militares. Era uma corrida por supremacia de mísseis, de tecnologia e de ideologias. No ar, essa disputa se traduzia em caças cada vez mais rápidos, maiores e avançados tecnologicamente. A doutrina dominante dizia que para vencer a guerra moderna era preciso ter o arsenal mais poderoso dos céus. As indústrias aeronáuticas e armamentistas se adaptaram a essa lógica. Projetos como o americano F-86 Sabre, o britânico Hawker Hunter e o soviético MiG-15 tornaram-se símbolos dessa era, pesados, velozes, cheios de sistemas complexos e armamentos de alta performance. Porém, custavam milhões por unidade e exigiam estruturas industriais altamente especializadas. A produção era lenta, cara e concentrada em poucos países com capacidade tecnológica. Esse padrão não era exclusivamente da aviação, e a indústria automobilística da época também apostava no maior e mais luxuoso. Veículos com longas carrocerias, motores potentes e estilo exagerado dominavam as estradas americanas e influenciavam o design global. O espírito da época era grandioso e nada que fosse pequeno ou simples parecia ter lugar no futuro. Foi nesse cenário que uma pequena empresa, a Foland Aircraft, decidiu remar contra a maré. Parte 1. Ame ou odeie. Enquanto todos seguiam o caminho da complexidade, um engenheiro visionário acreditava que a guerra real, aquela travada em larga escala e sob pressão, exigiria justamente o oposto: uma aeronave leve, barata, rápida e fácil de manter. Uma ideia ousada demais para ser levada a sério, pelo menos à primeira vista. Enquanto a maioria dos governos e fabricantes investia bilhões em caças supersônicos sofisticados, o engenheiro queria seguir um caminho oposto e incômodo. Seu nome era William Teddy Peter, uma figura genial, porém teimosa, já conhecido por projetos como o Westland Whirlwind e sua contribuição no desenvolvimento do Spitfire, o clássico importante da Segunda Guerra Mundial. Para Peter, os líderes da indústria estavam todos errados. Ele havia visto de perto durante a Segunda Guerra Mundial como projetos caros e complexos podiam ser abandonados por falta de escala. E agora, em plena Guerra Fria, com a ameaça de um conflito em larga escala com o bloco comunista, ele sabia não haveria tempo nem recursos para produzir caças extremamente avançados em quantidade suficiente para um possível confronto. Peter visualizava um caça menor, mais simples, de manutenção rápida e baixo custo operacional. Uma aeronave que pudesse ser fabricado em massa, operado com facilidade e enviado para um fronte em grande número como um soldado aéreo, leve e letal. A indústria britânica, no entanto, não compartilhava dessa visão. Muito pelo contrário, o Ministério da Aeronáutica ignorava propostas fora do padrão,
e apostava todas as fichas no sofisticado Hawker Hunter. Sem apoio oficial, Peter assumiu um risco imenso. Como diretor da Folland Aircraft, a pequena fabricante sem contratos com governos significantes decidiu bancar por conta própria o desenvolvimento de um novo caça leve. O plano era simples, provar que sua ideia funcionava. O primeiro passo seria criar uma aeronave conceito, um protótipo, que servisse de demonstração. O nome do projeto era MID, e ele estava prestes a levantar voo e desafiar todo o pensamento dominante da época. Com recursos limitados e apoio quase nulo de investidores, William Peter seguiu adiante com sua visão. Ele iniciou o desenvolvimento do MID, um pequeno jato alimentado por um motor Viper de apenas 7.295 newtons de empuxo, potência modesta, especialmente se comparado aos motores robustos dos caças contemporâneos. Mesmo assim, o MID surpreendeu. Em seu voo inaugural em agosto de 1954, demonstrou uma performance impressionante, atingindo um pouco menos de 1.000 km por hora e era capaz de romper a barreira do som em mergulho, algo impensável para uma aeronave tão compacta. Pilotos de vários países que testaram o modelo elogiaram sua manobrabilidade, tempo de resposta e comportamento em voo. O MID havia cumprido sua missão, provar que um caça leve, bem projetado, podia entregar desempenho de alto nível. Com 8,74 metros de comprimento, 6,73 metros de envergadura e 2,41 metros de altura, o Gnat era menor até que o lendário Spitfire. Sua estrutura metálica leve resultava em um peso vazio de cerca de 2.200 kg e peso máximo de decolagem em torno de 4.350. Em contraste, o Mikoyan Gurevich MiG-21, que voou pela primeira vez em junho de 55 e também foi considerado um caça leve, tinha um peso bruto de 8.725 kg. O design compacto e aerodinâmico não só tornava difícil de avistar visualmente em combate, como também oferecia excelente desempenho em manobras de curto alcance. Sua transição de protótipo a projeto concreto agora seria equipado com um único motor turbojato Bristol Orpheus 701, capaz de gerar 2.135 kg força de empuxo. A aerodinâmica foi refinada com novos flaps, limitadores de controle, a fuselagem reforçada, a capacidade de combustível ampliada com tanques sleeper e o trem de pouso adaptado para pistas irregulares. O cockpit foi redesenhado para melhor visibilidade e controle, e proteções leves foram adicionados sem comprometer a agilidade. Agora, o protótipo de caça Gnat podia atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 1.120 km por hora, pouco abaixo da velocidade do som, além de uma taxa de subida impressionante de 6.100 metros por minuto. Seu teto operacional era de 14.600 metros e o alcance sem tanques auxiliares girava em torno de 800 km. Em termos de armamento, o Gnat não deixava a desejar. Era equipado com 2 canhões Aiden de 30 mm, montados internamente, com capacidade para 120 disparos por arma, um poder de fogo considerável para uma aeronave desse porte. Além disso, dispunha de 4 suportes sob as asas que podiam transportar 2 bombas de 227 kg e foguetes não guiados. Seu sistema de controle de voo era extremamente responsivo, permitindo manobras rápidas e rolagens superiores a 360 graus por segundo. Contudo, a alta sensibilidade do manche e a instabilidade longitudinal exigiam habilidade, especialmente de pilotos em treinamento. O cockpit estreito também causava desconforto e até lesões em pilotos mais altos durante ejeções. Já eu volto nisso. Ainda assim, o Gnat se destacou como uma das aeronaves mais ágeis e eficientes de sua classe. Peter defendia abertamente seu conceito de caça leve e sendo uma figura respeitada na comunidade aeroespacial, e com isso, suas ideias ganhavam atenção. O desenvolvimento da versão de combate prosseguiu de forma relativamente tranquila. Alguns problemas foram identificados, mas foram superados sem atrasos ou custos excessivos. Após muitos testes, foi adotado um sistema complexo de engrenagem entre o manche e o estabilizador traseiro, o que resultou no treinador, um sistema de controle único e desafiador, que se tornaria o pesadelo de muitos alunos pilotos. Peter também resistiu à introdução desse sistema na versão de combate F.1, preferindo manter a aeronave mais simples.
Limitadores foram adicionados para impedir deflexões excessivas dos ailerons em velocidades mais altas. Mesmo com essas limitações, ficava claro que o Gnat seria um caça formidável e nos testes contra o Hawker Hunter, repetidamente se saiu melhor. Em 53, a OTAN lançou um requerimento para um novo caça tático leve, capaz de transportar armamentos convencionais e nucleares táticos e que fosse fácil de se manter. Essa parecia ser a oportunidade perfeita para promover o Gnat. No entanto, entre os 5 concorrentes, o Gnat foi consistentemente classificado em último lugar pelos avaliadores, não por desempenho, mas porque não possuía pneus de baixa pressão adequado para pistas rústicas. Peter se recusou a comprometer o design com protuberâncias adicionais para acomodar pneus maiores, e assim o Gnat foi rejeitado, apesar de ser o único avião que atendia ao critério de peso exigido pela própria OTAN. O vencedor acabou sendo o Fiat G91, que, mesmo aprovado, teve uso limitado apenas na Itália e na Alemanha. Enquanto isso, a Royal Air Force também descartou o Gnat como caça, tendo já escolhido o Hawker Hunter, uma aeronave maior, como seu novo caça de superioridade aérea. Porém, nem tudo estava perdido. O Gnat começou a chamar atenção fora do Reino Unido. Outras nações começaram a prestar atenção nele. Em agosto de 53, o ainda MiD estava baseado no aeródromo da Supermarine em Tibbleton, onde passou por testes. Observadores da Força Aérea Indiana estavam lá para avaliar o Supermarine Swift. Também notaram o MiD e mostraram um grande interesse. Eles recomendaram que seus superiores comprassem o Gnat. Felizmente, a Índia não comprou o Swift, pois era uma aeronave desastrosa e causou muitos acidentes fatais. O MiD, por outro lado, foi avaliado por pilotos da Índia e de muitos outros países, como Canadá, Jordânia, Nova Zelândia e Suíça, e ele foi elogiado por praticamente todos eles. A Índia, que buscava modernizar sua força aérea diante de um cenário geopolítico cada vez mais tenso na Ásia, não perdeu tempo. Em 58, os primeiros Gnats começaram a entrar em serviço com a Força Aérea Indiana, e logo a produção foi estabelecida na Índia, começando com kits de montagens e evoluindo para a produção sob licença. O primeiro avião totalmente fabricado na Índia voou em 62. A versão F.1 do Gnat tornou-se importante ativo para a defesa aérea do país e rapidamente demonstrou sua eficácia em combate, exatamente como Peter havia previsto. O país, que vivia sob risco constante de conflito com seu vizinho e rival, o Paquistão, com quem já havia enfrentado disputas territoriais logo após a independência de ambos em 47. A tensão mais crítica girava em torno da região da Caxemira, motivo de contínuos choques diplomáticos e militares, até hoje. Quando a guerra indo-paquistanesa em 65 finalmente estourou, a Força Aérea Indiana já estava equipada com vários esquadrões do Gnat. Por outro lado, o Paquistão reforçou sua força aérea com o lendário F-86 Sabre em 56. Em 1965, eles ostentavam uma frota formidável de 150 F-86 espalhados por 7 esquadrões. Esse jato de asa varrida era conhecido por suas proezas de combate aéreo, defesa aérea e versatilidade em ataques terrestres. O modelo específico F-86F implantado pelo Paquistão ofereceu um poder de fogo significativo, embalando 6 metralhadoras M3 Browning calibre .50 com a opção de transportar mísseis RR-GAR-8 Sidewinder, uma capacidade que o Gnat não tinha. Quanto ao empuxo do F-86F, era um pouco menor do que o Gnat. Ele se destacou no desempenho de alta velocidade. Ele ostentava uma taxa de rolagem superior e capacidade de giro sustentada, tradicionalmente associada ao domínio do combate aéreo. Sabre, Sidewinder e Starfighter eram os principais adversários da IAF no início da guerra. O Gnat rapidamente se tornou protagonista dos combates aéreos, superando até as expectativas mais otimistas. Seu desempenho foi surpreendentemente formidável contra o inimigo, que havia se mostrado superior em conflitos anteriores contra aeronaves como o Havilland Vampire e o Dassault Mystery. O Gnat provou ser o oposto do que muitos pensavam. Não era frágil nem inferior. Seu tamanho reduzido tornava-o difícil de detectar e ainda mais difícil de atingir. Era ágil, veloz e extremamente eficaz em combates de curta distância.
Em 3 de setembro de 65, os pilotos indianos registraram a primeira vitória do Gnat ao derrubar um F-86 Sabre. No decorrer do conflito, a aeronave abateu 7 Sabres e perdeu apenas 2 em combates aéreos, uma proporção de vitórias notáveis, que consolidou sua reputação como um verdadeiro matador de sabres. A imprensa indiana inclusive apelidou o Gnat de Sabre Slayer, e ele rapidamente se tornou símbolo de orgulho nacional. O avião, que foi rejeitado por sua própria pátria, agora escrevia seu nome na história ao defender outra nação com coragem e precisão. O sucesso do Gnat em combates reais, especialmente durante a guerra, parecia consolidar sua reputação como um caça eficaz, leve e econômico. Parte 2. A redenção. No entanto, nem tudo eram vitórias. À medida que o Gnat ganhava espaço em algumas forças aéreas, outras encontravam sérias limitações operacionais e desafios técnicos que afetariam sua adoção em larga escala. Um dos problemas mais recorrentes era a instabilidade longitudinal, que tornava o manche excessivamente sensível em determinados regimes de voo. Isso exigia do piloto um nível de precisão e controle muito acima da média, algo particularmente difícil para pilotos de treinamento ou em treinamento. Na versão de treinamento T.1, foi necessário desenvolver um sistema de engrenagens entre o manche e o estabilizador traseiro, uma solução funcional, mas complexa, que acabou se tornando o pesadelo de muitos alunos. Outro ponto crítico era o cockpit extremamente compacto, que causava lesões nas pernas e joelhos de pilotos mais altos durante ejeções, como citado antes. O espaço interno, limitado, também tornava a manutenção mais trabalhosa, dificultando o acesso aos componentes principais. Por isso, embora pilotos experientes adorassem a agilidade do Gnat, instrutores e equipes de solo frequentemente o consideravam pouco prático. Essas limitações se tornaram especialmente evidentes na Finlândia, um dos poucos países europeus que adotou o avião. Entre 58 e 60, os finlandeses receberam 13 unidades e produziram mais 20 sob licença. No entanto, em pouco tempo, 2 acidentes graves ocorreram. O segundo foi particularmente marcante. O Gnat sofreu uma falha hidráulica crítica e caiu durante uma tentativa de pouso, resultando em um pouso de barriga e a perda total da aeronave. O acidente foi amplamente divulgado e uma campanha pública contra o caça ganhou força, classificando o Gnat como não confiável e perigoso. Apesar de muitos pilotos finlandeses elogiarem seu desempenho em voo, o impacto da tragédia foi suficiente para encerrar o interesse por novos pedidos. A sua última versão entregue à Finlândia, equipada com câmeras de reconhecimento, foi bem recebida, mas já era tarde. O Gnat, que havia se mostrado um matador de gigantes em combate, agora enfrentava um inimigo silencioso, a desconfiança. Esse momento marcou o início da virada. O Gnat havia encontrado o seu auge, mas também seus limites. O último pedido estrangeiro foi feito pela Força Aérea da Iugoslávia, que recebeu 2 unidades do avião em junho e julho de 58. No entanto, após o acidente em outro país, a Iugoslávia optou por adquirir caças F-86 Sabres de segunda mão, em vez de encomendar mais Gnats. Enquanto isso, o desenvolvimento da versão T.1 continuava. As exigências do Ministério da Aeronáutica britânico em relação à distância de decolagem e pouso exigiram uma asa maior e a substituição dos grandes flaperons por ailerons e flaps separados. Problemas de capacidade de combustível também precisaram ser resolvidos, já que os tanques externos convencionais prejudicavam o desempenho e a estabilidade. Isso levou à criação de um novo modelo de tanque auxiliar, os Sleeper Tanks, tanques aerodinâmicos instalados diretamente sob as asas. Mudanças significativas também foram feitas no cockpit, que passou a ter um canopy grande e transparente com seção dianteira fixa, substituindo o estilo de caça com para-brisa blindado na versão F.1. O sistema de controle de voo, embora aprimorado no T.1, ocasionalmente apresentava problemas e o aprendizado dos procedimentos de falha associados atrapalhavam os treinos gerais, já que os alunos não encontrariam sistemas semelhantes em futuras aeronaves. Além disso, os assentos ejetores do T.1 eram maiores,
baseados no modelo SA Mark II, usado no caça sueco J-29 Tunnan, e diferentes dos assentos do F.1. Embora um lote inicial de desenvolvimento do T.1 tenha sido encomendado em 58, o pedido de produção foi atrasado. Muitos dentro da Folland acreditavam que o governo segurou intencionalmente esse pedido para forçar a empresa a ser adquirida pela Hawker Siddeley, como parte de uma estratégia de consolidação da indústria aeronáutica britânica, reduzindo o número de fabricantes. E deu certo. Em 59, o primeiro modelo de desenvolvimento do T.1 voou, porém sob o domínio da Hawker Siddeley. O pedido de produção finalmente foi realizado, com 30 unidades encomendadas em 1960. Outro pedido de mais 20 aeronaves foi feito no ano seguinte, e em junho de 1962, o primeiro modelo de produção havia voado, inicialmente enfrentando alguns problemas. No entanto, à medida que modificações baseadas nos modelos F.1 fabricados para a Índia e Finlândia foram incorporados, e aí a confiabilidade melhorou. A manutenção, por outro lado, continuava desafiadora, devido ao espaço confinado onde ficavam muitos dos sistemas da aeronave. Seu tamanho reduzido também causava lesões durante ejeções, o que levou à relocalização de alguns pilotos para outras aeronaves de treinamento, evitando riscos maiores. Apesar dessas dificuldades, a maioria dos pilotos adorava voar o Gnat, graças ao seu excelente desempenho e manobrabilidade, que proporcionava uma experiência muito mais dinâmica do que o oferecido pelos Jet Provosts, usados no treinamento básico. Do ponto de vista dos instrutores, no entanto, a aeronave era apenas favorável, devido à visibilidade restrita no assento traseiro e ao espaço limitado para os ombros e cabeça. O Folland Gnat personificou o espírito inovador da aviação dos anos 50, oferecendo uma resposta ousada à tendência de caças cada vez mais pesados e complexos. Apesar de alguns tropeços, ainda faltava a cereja do bolo. Ele encontrou seu lugar na Royal Air Force, especialmente por seu papel icônico nos Red Arrows. O Gnat TMK.1 desempenhou seu papel mais famoso e bem-sucedido como a aeronave da principal equipe de acrobacias aéreas da RAF. Em 64, o No. 4 Flying Training School formou uma equipe de 5 Gnats pintados de amarelo, modificados para gerar fumaça. Baseado na RAF Valley, no país de Gales, a equipe passou a realizar acrobacias informais e começaram a realizar voos em formação e manobras avançadas por iniciativa própria. O grupo se autodenominou Yellow Jacks, justamente em referência à vibrante pintura amarela aplicada aos aviões e como uma brincadeira com o indicativo de rádio do seu líder, o tenente Lee Jones, conhecido como Yellow Jack. As exibições públicas dos Yellow Jacks chamaram a atenção pelo dinamismo e precisão das manobras, rapidamente conquistando o público e a imprensa. No entanto, a Royal Air Force considerou o nome e a informalidade do grupo inadequados para representar oficialmente a instituição. Sendo assim, a RAF decidiu transformar aquela equipe improvisada em sua esquadrilha acrobática oficial, dando origem aos Red Arrows. Com o mesmo núcleo de pilotos, a nova equipe adotou o nome Red Arrows como uma homenagem a dois grupos anteriores da RAF, os Red Pelicans e os Black Arrows. E os jatos Folland Gnat T.1 foram repintados com o icônico vermelho brilhante, mais visível durante as exibições. Em seu primeiro ano oficial, em 65, os Red Arrows já haviam se apresentado em 65 eventos, iniciando a trajetória que os transformaria em uma das esquadrilhas acrobáticas mais reconhecidas do mundo. O pequeno Gnat, com sua impressionante manobrabilidade, foi peça-chave na construção dessa lenda, com reconhecimento à sua excelente contribuição para o campo da aviação. Receberam inclusive o troféu Britannia pelo Royal Aero Club em 66. 10 aeronaves foram permanentemente designadas para a equipe Red Arrows, começando com apenas 7 Gnats, incluindo 3 sobressalentes. Treinar pilotos sobressalentes provou ser insatisfatório, pois as exibições eram especializadas e precisavam de prática especial para todo mundo se aperfeiçoar. Os pilotos reservas que tiveram que ser treinados para voar em várias posições exigiam mais treinamento e se tornaram mais habilidosos, mas se sentiram desapontados e insatisfeitos porque geralmente nunca conseguiam voar.
Consequentemente, a equipe foi aumentada em tamanho para 9 aeronaves, mais uma reserva em 68. Também durante este ano, a equipe adotou a clássica formação Diamond 9, que veio a representar o pico do voo de precisão e se tornaria a famosa marca registrada da equipe. Os NET TMK-1 serviram com a RAF no papel de treinamento de 62 até 78, quando foram substituídos pelo Hawk TMK-1. O último grupo de pilotos treinados no GNET se formou em 24 de novembro de 78 e foi substituído pelos Hawks em novembro daquele mesmo ano. Mesmo que os GNETs tivessem sido aposentados, os Red Arrows ainda voaram até 79, apenas se convertendo ao Hawk em 1980. De fato, os Red Arrows deram um brilho que faltava ao GNET, do mesmo jeito que o A-29 Super Tucano teve e tem com a esquadrilha mais famosa do mundo. Porém, esse avião nasceu para defender fronteiras. Mas como ele se tornou tão importante na aviação global? Bom, eu te conto mais em 5 segundos, esse vídeo aí que já começou na sua tela. Te vejo já!